Entre as várias pessoas que atualmente em Anápolis se dispõem ao trabalho artístico, nós temos o Alvinan Magno, psicólogo, formado pela Faculdade Anhanguera, aqui de Anápolis. Ele usa não só o seu conhecimento de psicologia, como também a sua paixão e a sua vocação pelo cinema para também desenvolver trabalhos na arte e na cultura. Tudo bem, Alvinan? Tudo bem. Eu queria começar conversando com você, Alvinan, sobre o psicólogo. Você nasceu psicólogo? As pessoas costumam dizer que eu sou advogado porque eu acho que eu não seria outra coisa. Você seria outra coisa se não fosse um psicólogo? Eu acredito assim. Eu não acredito muito nessa questão do inatismo, né, de ideias inatas. Certo. Eu quero até corrigir a minha pergunta. Não é, você não seria outra coisa. Você teria uma outra função? Você teria uma outra profissão que não fosse a psicologia? Eu acredito que sim. Eu acho que a aptidão nossa, a única aptidão, como dizia Adorno, inata do homem, a única aptidão inata é a capacidade de formar outras aptidões. Então eu vejo o homem como um ser criativo, um ser que se inventa a partir do conhecimento que ele adquire, a partir da experiência, né? Então eu acho que eu seria bom como professor, né? Eu tenho uma especialização em didática e metodologia do ensino superior, mas não exerço ainda, né? Mas eu acho que eu seria bom professor, eu acho que eu seria... eu tenho várias atividades, eu faço várias atividades. Porque eu sei que você é músico, você escreve, você cria trilhas sonoras para filmes. A psicologia, ela te ajuda nesse sentido de desenvolver de melhor forma a arte? Você acha que sim? Claro. Então, tanto do ponto de vista de interpretação do material artístico, quanto do ponto de vista da criação artística. Ela me ajuda e eu acredito que ela deve ser inserida, né, no meio artístico. Entendi. E você é um artista que circula por várias áreas da arte, né, da cultura. E eu ainda te perguntaria o seguinte, sendo uma pessoa sensível às artes, como você como foi que você descobriu que você ficaria bem na área da psicologia e não na área do cinema, por exemplo, fazer um curso de cineasta, alguma coisa assim? Eu entrei na psicologia mais por uma questão profissional, mas aí nesse percurso, né, que eu fui estudando e tudo mais, eu descobri que era uma área realmente muito mais apaixonante do que eu imaginava e fui desenvolvendo essa aptidão, né, e hoje é a minha profissão. Agora o cinema, as outras artes, eu digo que eu tenho um diálogo nessas abordagens, né, eu tenho um diálogo. Não é a minha profissão, mas é o que eu faço, o que eu gosto, eu me sinto bem fazendo arte, né. E é isso exatamente que eu queria te perguntar, agora partindo mais para a área da cultura, da arte mesmo. Como foi que você descobriu que você ficaria bem no cinema e quais foram as medidas que você tomou para isso? Como é que você começou a entrar no cinema, já que na última mostra de cinema que teve em Anápolis, o último festival de cinema, entre os muitos concorrentes e as muitas produções que foram realizadas na cidade, você era um deles. Como foi que você encontrou o caminho do cinema? Eu sinto a necessidade de criar, sabe? É uma coisa que emana de mim, sabe? Eu olho assim e falo, nossa, eu tenho que fazer parte, eu tenho que ser protagonista também, eu tenho que criar, eu tenho que fazer. Então, eu sempre tive essa vontade ao assistir os filmes, eu me imaginava, falando, nossa, eu tenho que escrever um roteiro, eu tenho que fazer... Você foi um bom frequentador de salas de cinema, um bom telespectador, gostava de ver filme, gosta de ver filmes, televisão? Gosto. Eu acho assim, um artista, primeiro você precisa absorver o conhecimento. E absorver não tem outra forma a não ser entrando em contato mesmo, né? Ouvindo música, assistindo filmes, lendo livros. Só assim você vai se tornar um artista mesmo, né? Uma pessoa que faz. Eu acho que existe um momento em que bate um clique na gente, por algum motivo, alguma coisa que a gente viu, que aquilo marcou na vida da gente, e a partir daí parece que começa a desenvolver, você melhor do que ninguém pode falar sobre isso, aquela vocação, aquele desejo de fazer
tem algum momento da sua vida, em algum momento você viu algum filme, alguma fotografia que te despertasse essa vontade pelo cinema e pela fotografia mesmo, propriamente dita? Eu sou apaixonado no cinema surrealista, né? O cinema surrealista, para mim, isso é Luiz Buñuel, David Lynch, Alejandro Jodorowsky. São diretores que exerceram uma influência muito grande, até porque no surrealismo se fala muito de psicanálise, né? Ao trabalhar conteúdos oníricos, comoções, né? Questões inconscientes. Então, eu sou muito apaixonado por esse cinema, essa fotografia, sabe? Que diz coisas a respeito das nossas mais profundas, dos nossos mais profundos desejos, né? Que fala sobre coisas que a gente não conhece, que a gente desconhece, mas existe na gente. Então é o inconsciente, essa manifestação do inconsciente. Então o filme surrealista, para mim... Algum que você poderia citar, por exemplo? Sim. Tem um filme que eu assisti brasileiro, chama Estômago. Né? Eu esqueci o nome do diretor. Geralmente eu não esqueço, mas eu esqueci agora. Onde ele trabalha também elementos psicológicos, né? Ele narra a história de um recém-chegado do Nordeste, em São Paulo, pelo que parece, e o filme ele desenrola, ele entra nesse mundo dele, esse mundo simplório. No primeiro momento a gente acha que é um pobre coitado, um simplório, mas que vai se revelando um sujeito psicótico, um sujeito que cria a realidade, né? E é um filme muito... Estômago eu indico para vocês, né? Inclusive a gente está querendo montar um cineclube de cinema e psicologia. Olha, bacana. E aí eu quero passar esse filme para a gente fazer análise, sabe, da psicose, né? Desse fenômeno da psicose. Uhum. Falando de artes visuais agora, a televisão brasileira, como é que você vê a televisão brasileira atualmente, em termos de conteúdo? Bem, eu acho que 80% da TV brasileira ainda ela tem essa doutrina comercial mesmo, né? Ela não é artística, posso dizer, é muito vendida, né? Eu acho que tem muitas boas ideias aí no Brasil que não vão para frente devido ao não investimento, porque eles preferem investir numa abordagem mais comercial, uma abordagem que vai oferir lucros, né? E não naquela propriamente estética. Uhum. Então, o cinema brasileiro, ele hoje é um cinema que evoluiu ou é um cinema em que há alguns anos atrás, como por exemplo, quando surgiram Vidas Secas e outras obras que se tornaram clássicos, ele evoluiu de lá para cá, ou ele regrediu, ou ele continua, ou ele está num patamar assim de inércia? Como você vê o cinema brasileiro hoje? Eu acho assim, é uma tarefa muito difícil a gente analisar, né, esse percurso do cinema brasileiro, e a gente teve muitos bons diretores aí, né, como por exemplo Glauber Rocha, né, que desenvolveu sua própria estética, né? Eu acho assim, é muito difícil a gente fazer essa análise, né? Porque quando eu falo se o cinema evoluiu, eu estou querendo dizer exatamente, quando eu também citei Vidas Secas, é que a gente não encontra um cinema rico em recursos tecnológicos, e no entanto são obras magníficas, e hoje com todo o aparato tecnológico que tem, por que não se faria obras assim tão belas como se fazia antigamente? Pelo menos eu acho que essa também deve ser uma opinião particular minha. Com toda a tecnologia que temos hoje, o cinema, ele evoluiu ou não? Eu acredito assim, que evoluiu em algumas partes, em outras não, né? Mas aí eu vou lançar uma questão que eu acho importante, e que no mundo hoje, no mundo globalizado, nesse mundo capitalista, neoliberal, ele acaba distorcendo um pouco, talvez totalmente em alguns casos,
a própria estética. O que é estética? Estética seria você expressar a sua ideia, a sua emoção, sem ter um vínculo, assim, destinar isso para um público, ou simplesmente você se expressa, certo? Você cria uma obra de arte e a partir dessa criação, ela é despretensiosa, ela não pode ser vinculada, por exemplo, quando eu faço um filme, eu não me importo, não vai atingir esse público e tal, não, eu simplesmente falo, eu vou expressar minhas ideias, eu preciso fazer esse filme porque através dessa expressão dessas ideias eu vou estar autentificando, eu vou estar realizando um projeto, né, até existencial, né, meu. Então eu vejo que tem muito, hoje em dia no cinema brasileiro, tem muito essa ideia, né? Tem filmes bons, tem filmes que realmente eles não se importam, eles falam, não, vou fazer esse filme, esse é o meu objetivo estético. Eu tenho minhas características e o diretor pensa assim, né? Eu vou fazer de acordo com elas, né? E aí você vê que no trabalho dele aquilo se repete, aquilo é traço dele, é a subjetividade dele que está aparecendo na arte. Então ele não fez aquilo para vender, ele não fez aquilo. Geralmente quando o cara faz um filme puramente ou para participar do festival, ou para vender mesmo, ou para aparecer, geralmente ele vai fazer um filme que agrada a maioria, né? Ele vai fazer um filme de fácil acesso, um filme que não vai trazer elementos reflexivos ou elementos dele mesmo, ele vai acabar fugindo da sua própria subjetividade. O cinema em Anápolis. Anápolis é uma cidade que, pela sua tradição cultural, ela suportaria um festival de cinema, Alvinan? Eu acho que Anápolis tem porte para grandes festivais. Eu acho que Anápolis, o Festival de Cinema, ele é muito... ele está se tornando cada vez mais macro, né? No festival passado teve alguns problemas, né, quanto à organização, né, problemas relacionados ao edital e tudo mais, que eles não cumpriam, né, o pessoal da organização do evento. Então eu acho assim, Anápolis está começando mesmo, né? Então são problemas que a gente até entende devido à curta história do festival, mas eu vejo que precisa melhorar bastante, muito. Mas assim, estamos no caminho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o filme que você fez, que é o Último Monólogo. Durante as filmagens e os filmes que estavam sendo feitos, o Último Monólogo foi um dos filmes mais comentados. Não só por ter na sua estrutura de produção um profissional como você, da psicologia, ali orientando, né, e praticamente produzindo a obra, como também pela temática que ele estava abordando. E, no entanto, ele não foi classificado pelo júri do Festival de Cinema. O que deu errado no Último Monólogo? O Último Monólogo foi um filme experimental, né? Meu primeiro filme, e ali teve alguns erros, né? Muitos acertos, né? O que você chamaria de erro, por exemplo? O que não deu certo? Na avaliação dos críticos ou na minha concepção? Assim? Depois da avaliação dos críticos, você chegou a alguma conclusão a respeito disso? Ou te faltou conhecimento técnico do funcionamento do cinema? Antes do monólogo, você já tinha realizado alguma outra obra no cinema, no teatro, na televisão, em algum local, ou você já partiu para o cinema exatamente? Não, eu nunca tive experiência com cinema, nem com teatro, né? Então, foi mais essa ideia, essa tentativa mesmo de trazer esse conhecimento que eu escrevo, né? No caso, eu comecei a escrever roteiros para a prática mesmo. Então, faltou um pouco de conhecimento técnico. Mas eu não sei se é esse... Seria esse o ponto, né? Seria esse o ponto. Porque o filme é um filme bonito, é um filme bem gravado, né? Tem algumas palavras ou algumas reflexões, alguns raciocínios que seriam talvez difíceis para compreensão. E não esteja dentro talvez da linguagem da mostra. Exatamente. Exatamente. Isso te desestimula, essa recusa da sua obra na mostra? De maneira. Causou alguma decepção? Te desestimulou? Você volta a produzir? Como é que você ficou depois disso? Não, eu fiquei chateado.
Não foi com a situação com a desonestidade do festival em si, né? Porque ocorreu isso, né? Ocorreu umas situações aí desagradáveis, umas situações... o pessoal não cumpriu o edital, né? Eles fugiram com alguns princípios do edital. Você então, volta a participar desse mesmo festival? Volto sim. Eu acho que essas oportunidades que a gente tem que aproveitar, nós somos artistas. Falando agora do Alvinam produtor, eu sei que você, além do psicólogo, além de fazer o seu atendimento no consultório e trabalhar nessa área, você também produz bastante para a área da cultura. Diferente de algumas pessoas que eu vejo, uma das grandes dificuldades e diferenças que eu percebo de Anápolis para o Rio de Janeiro, e Anápolis praticamente agora espontando, e eu acho que a passos largos na área da cultura, é que no Rio de Janeiro os produtores produzem, os artistas produzem coisas maravilhosas, são artistas consagrados e produzem bastante coisa, como é você agora também produzindo na área da literatura. Em Anápolis, a gente vai conversar com os artistas, eles se limitam a dizer que sou pós-graduado em não sei o que, eu tenho a pós-graduação, eu tenho especialização e cursos e mais cursos. Quando você vai ver o histórico da pessoa, a pessoa não tem nada que possa corresponder a tantas graduações. Qual é a dificuldade em se produzir mais e se ter menos preocupação com a graduação, ou a graduação dá um status e esse status não exige que a pessoa apresente algum tipo de trabalho na cidade? Você fala de graduação voltada para as áreas cinematográficas? Principalmente da área da cultura, das artes mesmo, né? Eu acho assim, que graduação, títulos, né? Se a pessoa não consegue apresentar um trabalho, fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, aquilo, de certa forma, para mim não tem um valor, né? Então, eu acho que aqui a gente tem aqui no Brasil, né, essa ideia de valorizar títulos, papel, né? A pessoa faz papel, olha, esse tipo de papel. É mais uma coisa do interior, isso seria? Eu acredito que é uma coisa... Não, eu acho que no Brasil como um todo. No Brasil. Eu acho que essa valorização do título... você vai num lugar e fala que você é doutor, que você tem doutorado que você pega, por exemplo, os grandes artistas, uma Fernanda Montenegro, por exemplo, não tem nenhuma graduação, não tem nenhum título, nenhum doutorado, é a atriz, uma das atrizes mais sensacionais do mundo. Qual é a diferença que existe nisso? Em ser um grande profissional ou ter um título e dizer que tenho esse título? O título, eu acredito o seguinte, igual eu te falei, a pessoa precisa fazer alguma coisa em relação àquilo, né? Ela não pode só se mostrar enquanto titular, né? Ela tem que estar enganjada, né? E o título tem seu valor? Tem, mas ele não... ele desassociar de uma prática... Porque quando a pessoa faz um curso, alguma coisa, há que se entender que a pessoa vá produzir depois de ter esse conhecimento de como produzir. Ou que vai prestar um serviço social, né? um serviço para a sociedade, ou que vai estar executando, utilizando aquele conhecimento que é o título, né? Está ali registrado no título, em benefício da sociedade, em benefício da cultura, né? Em benefício de si próprio, que seja. Certo. Falando agora do Alvinam, escritor. Esse último livro que você acabou de publicar, qual é o título dele e de que se trata exatamente? Ele se chama Psicanálise, Fenomenologia e Existencialismo. Ele é dirigido ao público leigo ou ele é dirigido a técnicos ou profissionais dessa área, da psicologia? Ele é dirigido, eu acredito assim, ele é dirigido ao público em geral. Quando você lança um livro, quando você publica, quando você coloca ele na loja ali para vender, você destina ele à humanidade, quem quiser ler. E você se mostra, né? Toda a sua subjetividade aparece aqui no livro desse, né? Você é um instrumentista? Toca algum instrumento? Eu toco violão. O violão é a minha especialidade. Certo. Para mim a música é muito infinita, muito assim, é uma das áreas que... E a música ela praticamente é responsável pela emoção do filme, né? Você vê uma cena assim, quando coloca a música,
ela cria um outro sentido, né? Ela puxa a emoção mesmo, né? Claro. Da cena, da tomada. Com certeza. Então, para terminar, Alvina, e agora falando especificamente da área da arte e da cultura, qual é a observação que você faria sobre isso na cidade e qual seria uma boa dica que você daria para os artistas que pretendem ingressar ou que já estão nessa área em Anápolis? Um artista, às vezes, ele é muito intuitivo. A intuição é uma característica da arte. Então ele expressa aquilo ali, mas não sabe dizer muito sobre aquilo. Então a minha ideia é o seguinte: você diga alguma coisa a respeito daquilo, você compreenda aquilo. Não deixe só no campo da intuição. A intuição ela é importante no momento da arte, da expressão. Quando você faz um trabalho, você fala, nossa, genial. Mas como você fez isso? Não sei. Então eu acho que a gente tem que refletir a respeito disso, né? Porque toda arte ela vai dizer muito sobre o artista que a fez. Ela não é ela não surge ao acaso, tá? A inspiração tem um motivo, tem um sentido psicológico para você fazer aquilo. Você vai expressar algo da sua subjetividade naquela arte. Então, eu vejo que é preciso que a gente compreenda isso, que a gente entenda isso. Então, a minha luta aqui na cidade é justamente tentar trazer essa reflexão aprofundada para o terreno das artes, né? E eu digo arte tudo, né? Tudo relacionado, né? A estética, a expressão do belo, né? Todas essas abordagens que vêm surgindo, não só as 7 modalidades clássicas, né, da arte. Tá certo. Então tá bom, Alvina. Muito obrigado pela sua entrevista. De nada, eu que tenho a agradecer a você, tal. Se estiver precisando, a gente está aí. Tá certo. Até logo, Alvina.